Meu Deus, que série doida. Pois é. Nossa, o tempo todo pensando em Sete Vidas, a vida da gente, né? Porque é muito estilinho, assim, de narrativa. Olha, eu confesso que quando eu comecei a assistir, no primeiro episódio, a minha irmã só assistiu comigo primeiro. E era um tanto eita atrás de vixe que eu comecei a pensar assim: o Galvão Bueno podia estar narrando essa série. E aí ainda pensei naquele meme, vai se formando. Eu nunca sei direito a pá. Mas enfim, formando ou criando, o clima é terrível, independente da palavra utilizada. Então eu ficava assim o tempo inteiro pensando no meme lá do Galvão Bueno, porque assim, que coisa, que situação. E esse clima vai até o final da série. Tipo, o Galvão Bueno podia ter narrado essa série. E eu o tempo todo pensando no meme da Angela Vieira. Que situação! Que situação! Que a série inteira é tipo, que situação! Eu, assim, era o Galvão Bueno e o Que Situação. É impressionante. Mas esse clima também é a direção. Porque a série inteira eu fiquei imaginando, cara, e se fosse o Monjardim dirigindo? Não teria esse clima tenso o tempo todo. Porque tem algumas ceninhas que são bonitinhas entre a Liana e os filhos. Que são umas cenas pra, tipo, ser emocionante, ser, fofinho e tal. E aí é, tipo, uma direção super tensa, super escura. Eu acho que a direção é 50% do clima de que situação e vai se formando um clima terrível entre os brothers. É tipo isso. É que, assim, eu lembro quando lançou e todo mundo ficava assim, gente, Pedaço de Mim é uma coisa assim que não dá pra parar de assistir. E assim, eu, sendo bem sincera, pra ficar assistindo um atrás do outro, a pessoa em si que vai assistir tem que ter um ritmo, porque eu só conseguia ver dois e aí eu parava. Mais que isso, não. Não sei se por conta do ritmo da série, não sei se pela o tema tratado, não sei se sou eu, porque eu sempre falo isso quando eu tô vendo novela, mas assim, eu lembro de muitas pessoas nas redes sociais falando assim: "Nossa, dei o play, não consigo parar". Realmente é bem, assim, como é que eu posso dizer assim, te prende, mas assim, não pra você sentar e, sei lá, ver 5, 6 num dia, sabe. Não sei se você ficou com essa sensação. Sim, eu só vi muitos, assim, em seguida, porque tinha o tempo, eu comecei muito tarde a assistir, né? A gente começou, tipo, acho que foi umas 2 semanas atrás, ou É, não sei. eu acho que a gente começou na semana do dia 3 por aí. Então, tipo, em 10 dias a gente terminou. Mas se eu não tivesse, assim, esse tempo de ter que ver rápido, eu acho que eu não conseguiria ver tudo rápido, porque eu acho que é muito tempo. Realmente, é uma série muito tempo. Tem séries, eu não tenho esse problema de maratonar. Eu sei que você tem, que você não gosta de ver, tipo, novela bem espaçada, não tem problema. Eu posso ver, tipo, 10 capítulos de novela de uma vez só. Mas Pedaço de Mim foi. Eu atribuo isso à direção. Porque a direção, por exemplo, todas as cenas de todos os núcleos é sempre muito tensa. Inclusive a da Silvia, que é a Paloma Duarte, não é pra ser tão tenso assim, as cenas dela. Parece que a qualquer momento o João Vitti vai trair ela. E, tipo, são os únicos caras decentes no núcleo dela e não é pra ser tão tenso. Pra mim, é tipo, eu não conseguiria ter visto tão rápido, consegui por causa do tempo. Mas se eu não tivesse esse impedimento do tempo, eu realmente veria muito mais espaçado, porque é uma série bem eita atrás de vixe. É, eu também acho que eu assistiria um por dia, então eu demoraria quase um mês para terminar. E realmente, até o núcleo dela que é assim, leve, a gente usa leve bem entre aspas, também tem um pouco desse clima, mais assim, Porque no tenso. núcleo dela não acontece nada assim. É uma coisa do dia a dia, né? Ele tem o problema lá da divisão, né? Que ele vai ficando cego com o tempo, vai perdendo a visão. Mas não é uma coisa mais tipo a adaptação dele do dia a dia. E o fato do preconceito. Não é nem preconceito, ele fala preconceito, mas é mais uma super proteção da mãe em relação ao filho.
Mas não é tão tenso quanto estupro e, sei lá, drogas e rejeição paterna. Enfim, eu sinto que a Angela Chaves escreveu esse núcleo como um respiro para a série, mas mesmo assim a direção não ajudou em nada e ficou tenso igual. Eu acho que eu também concordo nessa sua colocação de que ela escreveu como um respiro, mas ficou bem entre aspas, digamos assim, esse respiro, né. E você mencionou a autora, eu fui depois pesquisar e, tipo assim, ela colaborou bastante em vários programas, novelas lá quando ela trabalhou na Globo e, em 2017 ela começou a ter trabalhos autorais dela, né, que aí ela escreveu aquela eles chamam super série, né, minissérie, enfim, não sei, aquela Os Dias Eram Assim, aí depois ela fez o remake de Éramos Seis, né. E aí agora a Pedaço de Mim, né, no Netflix que eles falam melodrama, mas assim, pra mim é uma minissérie. Para mim também ficou bem caracterizado como minissérie, até pelo número de capítulos e pelo tipo da história, né? Que tem o começo, um meio e o fim. Não é uma história aberta, né? Como uma série que tem várias temporadas e tal. É uma minissérie para mim. Sim, pra mim também. Aí até a minha irmã falou assim: "Ah, isso não é uma minissérie porque tem muito capítulo". E é muito doido parar pra pensar nisso, em como os formatos vão sempre se transformando conforme o tempo vai passando, porque a Globo fazia minisséries de 35 capítulos, acho que a Muralha tem 60 capítulos e é uma minissérie. Aí eu falei pra ela, eu falei: "A Globo fazia minissérie de 60 capítulos, você tá achando 17 muito?". Então, assim, é bem interessante pensar em como o formato vai se redesenhando e talvez se readaptando às demandas que o próprio público tem, porque tem essa questão de a galera não quer ver um capítulo muito longo, hoje você vai pausando conforme você quer, ou às vezes você começa, sei lá, você acaba dormindo, termina de assistir depois. Eu conheço muita gente que fala que o filme assiste filme dividido em 2, porque para um tempo, depois volta e assim vai, né. Às vezes tem filmes que eu também não assisto direto, não. Eu paro, vou. Inclusive, é uma coisa que eu não gosto muito de ir em cinema, porque eu prefiro muito assistir filme em casa, porque daí eu posso parar, comer alguma coisa, ir no banheiro. Cinema, pra mim, tipo, eu entendo como as pessoas gostarem muito, mas pra mim eu não ligo muito, não. Eu sou bem criteriosa, eu vou assim, eu tenho que estar querendo muito ver o filme no cinema. A minha irmã ia bem mais do que eu, e eu sempre falava pra ela: "Nossa, esse filme não valia o ingresso", depois às vezes ela assistia e falava: "Nossa, esse filme aqui não valia o meu ingresso não". Então assim, eu não vou muito, né. Eu fui esse ano, mas antes de ir esse ano, eu já estava 2 anos sem ir no cinema, então por aí a gente já vai tendo uma base, até porque também as coisas vão chegando no streaming, tem essa questão de o dinheiro do ingresso às vezes já deixa para mensalidade, essa comodidade, enfim, né. Ah, bem essa coisa da readaptação e esse redesenho, né, como eu mencionei. Exato. E eu estava, lembrando que você falou da Angela Chaves, né, eu não lembrava que ela tinha feito Nos Dias Era Assim, que também é uma minissérie também, né, a gente pode É, falar isso, que sim. a Globo usou essa coisa do super série parece aquele termo que o HBO Max estava usando para as novelas lá, que eu já nem lembro mais. Mas, enfim, quem quiser depois se lembrar, coloque nos comentários, mas a Globo teve um momento que ficou nesse lance das super séries, não sei se também para promover o produto, chamar mais atenção, enfim, mas ela escreveu com aquela autora de Além da Ilusão, é Além da Ilusão, é. Ela escreveu em A coautoria. É que Alessandra a Poggi, não sei como Poggi, eu nunca sei falar o nome, o mas nome. foram elas 2 que escreveram. E eu comecei a ver Os Dias Eram Assim, mas daí eu acabei desistindo porque eu achei muito melodramático também, assim, muito, não tinha respiro. E então faz sentido, porque eu lembro de ter acompanhado, eu não assisti, mas eu acompanhei, éramos seis, e pra mim foi assim a melhor ou uma das melhores adaptações
da novela, né, da Tupi, foi essa, porque eu lembro que teve muitos núcleos muito engraçados, mais leves, assim, e no final da novela também foi uma novela bem mais leve do que as outras, né? A Lula falecendo e tal, das outras, e nessa ela ficou viva e bem com o personagem do Cássio Gabos Mendes. Então, e eu lembro que no começo eu desisti justamente porque eu achava que era muito pesada, assim, pra novela das 6, mas depois pegou o comecinho da pandemia, né, a exibição, e eu lembro que eu assisti um pouco do final, eu falei, nossa, tá muito boa essa novela, eu devia ter acompanhado desde o começo, porque realmente estava muito gostosinha aquela parte do personagem do Nicholas Prats eu acho que era a prima dele, que era do exterior e voltava também. Eu gostava muito dessa personagem, eu achava muito eu acho que ela era uma atriz portuguesa, não sei. Isso, eu acho que inclusive essa atriz vai estar em Mania de Você, que acho que tem uma parte que eles gravaram em Portugal, se eu não me engano, né? Eu acho Eu ela acho uma atriz muito boa, não sei o nome dela, mas eu gostei é, muito dela. eu também não me recordo. Eu não assisti Os Dias Era Assim, quando foi exibido eu estava na faculdade, então eu não assisti, tá lá no Globoplay, quem sabe uma hora eu assisto. Eu assisti Éramos Seis e eu gostei. E assim, eu nunca assisti a versão que o SBT produziu, então assim, eu não tenho referências, porque toda vez que fala de Éramos Seis, mencionam a versão que o SBT fez, né? Que acho que foi até a Irene Ravache, que era a Dona Lula, não era? Né? Enfim, eu só assistia o remake da Globo. Eu achava uma boa novela, acompanhei do início ao fim, gostei, achei interessante. E legal você ter feito essa relação, né? Que eu citei os trabalhos e aí você lembrou, né? Que até faz um certo sentido. Sim, é uma evolução meio natural da autora, né? E aí, tipo, porque a série inteira eu fiquei pensando e imaginando, cara, se isso fosse uma novela, estaria na boca do povo. É verdade. Porque é impossível você, mesmo que você não queira, assim, conversar sobre o assunto ou pensar sobre o assunto, é um assunto que pega a atenção da gente, que, sabe, é muito inusitado e é possível, né, realmente, assim, existem pessoas que tiveram esse tipo de gravidez, que nem a gente estava falando da americana, alguns meses atrás eu acho que eu vi essa notícia de uma americana que teve essa gravidez heteroparental, né? É. De dois pais, só que com um dela parece que foi uma semana de diferença. Que ela teve a fecundação. Então, tipo, mais ainda é meio absurdo, mas que faz sentido. E aí a gente fica, meu Deus, sabe? Seria um novelão mesmo. Mesmo que ela se perdesse, eu achei que na terceira fase, né? Ela se perdeu um pouco, mas mesmo se ela tivesse se perdido um pouco, ainda assim já estaria o povo engajado para saber o que ia acontecer. Eu acho que quando a gente. Claro que assim. Não é, é assim, são comparações um pouco diferentes, mas enfim, se a gente for fazer uma relação e pegar o que a Globo tentou nos últimos anos e meio que não agradou, que a galera fala daquelas novelas que tem aquele lance de filtro de série, que Nenhum Lugar ao Sol era um pouco assim, né? Eu não sei se você tem algum outro exemplo para citar que tem essa questão do filtro que parece um filtro de série. Eu sempre pego Um Lugar ao Sol porque eu assisti, é uma novela que eu gostei, apesar de ter os seus problemas, mas a galera sempre cita. E a Globo também tentou no próprio Globoplay uma coisa com uma produção com menos capítulos, mais compacta, que foi Todas as Flores, e aí teve essa divisão de primeira e segunda parte. Todo mundo menciona que caiu a qualidade, o ritmo na segunda parte. Ainda tem aquela questão de ela não se vingou da maneira que o público queria que ela se vingasse, mas eu sempre menciono que ela se vingou não do jeito que o público queria, mas do jeito que dava ali para personagem e meio que foi cabível. Então, quando a gente pega essas tentativas da Globo de, não sei se talvez juntar essa inovação aí com o que já é o clássico, acaba não dando certo. E eu acho que o Pedaço de Mim tem um ritmo interessante, tem ali uma história que prende, então eu acho que foi uma tentativa, digamos assim,
bem sucedida, bem ok, até pela repercussão que teve. Eu fui depois fazer pesquisas de textos para leis, sempre textos falando bem. Só que ao mesmo tempo eu vi também algumas críticas com relação ao ritmo, a forma como ela foi construindo, porque parece que os personagens meio que se perdem ali. E enfim, aí eu acho que é natural, porque nenhuma obra que, se a gente for parar para pensar, nossa, ela vai ser 100%. Até a melhor das obras tem alguma coisa ou outra ali, e eu acho que também vai muito de como o público assiste a obra, né? Porque aí vai muito de repertório de cada um, né? O que você acha? Eu sinto que se eu vou bater nessa tecla, se fosse uma novela, eu acho que ela conseguiria fazer essas transições das fases e de personalidade dos personagens de um jeito bem mais natural. Porque realmente essa quebra das fases entre a primeira e a segunda, a segunda e a terceira, principalmente a segunda e a terceira fase, que os meninos eram crianças ali, 10 anos, e depois vão pro final do colegial, é muito gritante essa diferença, né? Tipo, você fica, meu Deus, o cara enlouqueceu completamente, o marido, né? Ele ficou tantas ideias. E eu acho que se tivessem talvez mais episódios, ou se fosse uma novela de, sei lá, cento e poucos capítulos, ela conseguiria fazer essas transições de um jeito mais tranquilo, mais leve e tal. E os núcleos também, né? Os núcleos secundários eu acho que ficou faltando muito, porque principalmente a melhor amiga dela, tá? Tipo, ela tá com o cara, aí do nada ela fica com a outra menina lá, tipo, no final, não é A nada melhor amiga dela é desenvolvido. uma coisa assim. Ai, nossa, é até difícil definir em uma palavra aquela amiga dela, porque olha, não sei, ó, é muito difícil definir ela. Eu gosto muito dessa atriz que fez acho que é Débora, né, o nome dela. Mas eu sinto que ela tá sempre interpretando meio que ela mesma, assim. Eu não sei, ela já fez alguma novela ou algum trabalho? Eu não sei se eu já assisti algum com ela, eu achei interessante a atriz, não sei. O que você já Novela assistiu ela não dela? fez, eu lembro, eu não sei se ela fez ou não, eu não lembro de ter visto nenhuma novela com ela, mas eu vi Todas as Mulheres do Mundo, a série, com o Hum, Emílio Dantas. Ela faz tipo a melhor amiga dele e é meio que o mesmo estilo da Débora, sabe? nossa. Eu não sei, eu não fui pesquisar o Instagram dela pra saber se é o estilo dela também, mas parece ser. Ou não sei se ela é typecasting ali, sempre com o mesmo tipo de personagem, né? Pode ser. É verdade, faz sentido. Mas realmente, e a Silvia também eu achei que poderia ter sido melhor trabalhado ali a parte dela ter essa coisa com o trabalho, né? Ser workaholic, porque fica tipo, é legal, ela é uma mulher, mas eu sinto que se tivesse mais espaço, teria também um outro tópico bem interessante de ser abordado, que é aquela tipo, o marido, o Vicente, né, que é o João Vitti, ele tem esse lugar na carreira. Não sei se deu pra. Não entendi muito bem se eles são colegas, se eles têm a mesma idade, ou se eles. Se ele é mais velho que ela. Eu acho que ele é mais velho que ela. Mas ele tem, claramente, na profissão, ele chegou num lugar muito maior. E ela, tipo, teve que lutar muito mais, ser mais workaholic, ter mais ali o emprego como prioridade para chegar onde ela queria. Então, acho que seria muito mais interessante a gente só dar tipo uma pincelada em cima e fica muito superficial. A gente não entende muito bem o porquê dela não querer viajar, dela não querer fazer as coisas. E eu acho que seria bem interessante se fosse uma narrativa maior, que a gente conseguiria ver as cenas dela, assim, profissionalmente, tendo que fazer muito mais do que ele, né? Eu acho que essa personagem dela, por exemplo, seria interessante ver também um pouco como as coisas aconteceram na vida dela, porque o que se sabe é que em algum momento o filho dela, o Inácio, fala que quando o pai descobriu que
ele não ia enxergar direito, ele meio que abandonou e foi embora. E aí, não sei se ela teve uma decepção, além disso, da falta de apoio, ela teve uma grande decepção amorosa com esse pai dele, porque ela tem uma resistência muito grande ao relacionamento, mesmo encontrando um cara que, assim, ele ama demais ela. Eu acho que ele ama tanto ela a ponto de, tipo assim, ai, você não vai poder hoje? Ah, tudo bem. Eu espero você encontrar um espaço na sua agenda. Então, assim, ele fica esperando ela e eu fico pensando assim, não sei, assim, trazendo aqui para nossa vida, se uma pessoa ficaria esperando tanto tempo outra. Ele espera bastante ela, tem um momento lá que ele simplesmente não para de trabalhar, meio que se aposenta, algo assim. Então, assim, e ela, os dois pilares da vida dela é o trabalho e também cuidar do filho, que ela tem uma super proteção, assim, absurda, né? E eu acho que essa super proteção que ela tem, assim, eu não sou mãe, então, assim, é, pelo que dá a entender, é que eu acho que ela tem medo que o filho sofra preconceito, porque a gente sabe como que a sociedade ainda trata as pessoas com deficiência, infelizmente, que é um absurdo. E o menino, desde muito cedo, ele acredita muito nele. É muito legal ver isso, que ele acredita nele mesmo, ele quer fazer coisas que qualquer pessoa, independente de ser ou não deficiente, faz. E ela tem essa super proteção que até a gente estava comentando aqui, nossa, que exagero. E eu falei assim para minha mãe que eu acho que é porque ela não quer que o filho sofra preconceito. Eu falei para minha mãe, eu falei, nossa, mãe nenhuma quer que seu filho sofra. Então, assim, você imagina, né? Então é um pouco esse núcleo dela, essa relação dela com o filho me passa um pouco isso, né? Eu também entendi isso, eu acho engraçado, porque na perspectiva dele é um preconceito que ela tem. Tanto que tem uma fala que me marcou muito, que eu rachei de rir, assim, eu achei muito engraçada. Eu não sei se era a intenção de dar risada ou não, mas eu achei engraçada que ele é assaltado na frente da boate, e aí ele, tipo, passa a noite inteira na delegacia e tal, volta só no dia seguinte. E a mãe, tipo, ai, onde você tava? O que aconteceu? Por que você não ligou? Daí ele, mãe, eu fui assaltado. E ela fica desesperada. Ele, mãe, o assaltante não viu que eu era cego, ele é menos preconceituoso que você. E ele ainda fala assim, nossa, eu não tenho nem o direito de ser assaltado em paz, ele fala isso. E todo mundo aqui, nossa, tipo, meu Deus do céu, entendeu? Nossa, eu achei engraçado. Não sei se era a intenção de ser comédia ou não, mas eu achei engraçado. E eu acho que é isso. Eu não sinto por parte dela tipo um preconceito, mas uma ultra super proteção justamente para as pessoas não fazerem preconceito com ele, né? Não serem preconceituosas com ele. E aí ela acaba sendo preconceituosa. É tipo um círculo ali. É, Mas eu achei muito interessante toda essa parte. Eu queria saber mais da história deles, porque eu achei muito interessante realmente essa parte do pai. A gente não tem nenhuma informação, né, da Silvia e tal. E os únicos dois homens decentes da série, né? O Vicente e o. é. E sobre ele ter uma doença degenerativa na visão, aqui em casa, tipo, a minha mãe e a minha irmã ficou assim, mas que doença será que ele tem? Como é o nome? Aí a minha irmã ainda falou assim, nossa, acho que não vou focar muito no nome da doença, porque assim, já tem essa gravidez diferente da moça. Então, imagina, vai ficar só focando em assuntos de biologia, porque não se sabe se é aqui em casa ficaram achando que poderia ser um glaucoma, não sei, porque eu não sei muito sobre essa parte, mas não se sabe se é um glaucoma ou se é outra coisa, então aqui ficaram assim, nossa, mas que doença que é? Né, faltou, aqui para o pessoal aqui em casa, faltou explicar o que que seria. E realmente poderia ter dito mais até por uma questão de, não sei, um possível merchandising social para entender o que que é, porque visão é uma coisa sensível, né? E imagina, você enxergava e de repente você ia aos poucos perdendo a visão, né? Então deve ser uma situação bem difícil, né? Exato, são dois núcleos, tanto esse quanto o da Débora, mas principalmente esse da Silvia, Inácio e tudo mais. E eu acho que até tinha uma necessidade de ser melhor explorado, e no final ficou só assim, um núcleozinho de apoio, a Silvia fica como uma melhor amiga ali, né, da Liana, e podia ter sido muito mais, muito mais. E a Débora também, que é essa coisa da bissexualidade, que podia ter sido
melhor explorada e só é jogada assim na tela e a gente não tem. Porque É, eu não sei se faltou essa explicação porque são só 17 capítulos. Aí entra no que você falou, se fosse uma novela seria melhor explorado, ou mesmo se fosse uma novela talvez não fosse. Isso é uma coisa que eu fiquei me questionando. Será que se tivesse mais capítulos haveria? Será que não? Não sei, o que você acha? acho que nunca saberei. É, tipo, eu às vezes fico, assisto e me questiono sobre essas coisas que nunca teremos respostas. Ângela Chaves, volte para a Globo, faça Pedaço de Mim como uma novela. Mas e essa parte da Débora também, porque eu achei que no final foi muito rápido, assim, a Liana perdoar ela e ela. Cara, porque é pesado, ela ficou do lado do irmão dela, sabe? Ela, tipo, a melhor amiga dela falou: Não, eu fui abusada pelo seu irmão. E ela não acreditou na Liana, ela ficou do lado do irmão, sabe? Então, assim, essa coisa dela, tipo, não entender por que, que a Liana cortou relações com ela e tal, eu acho que foi muito. Não explorou tanto, é uma coisa que poderia ter muito sido explorada, essa culpa dela de depois ela ter realmente descoberto que tudo era verdade, que a Liana tinha falado a verdade, né? E aí, do nada, tipo, tá bom. Daí no final, elas duas se abraçando, assim, eu achei o final muito apressado. É, eu acho que ela só se situou porque a namorada dela, acho que é Eudora, foi lá e falou: Olha, desculpa, mas nesse ponto você foi muito errado. Então, eu acho que se ela nem tivesse ali, não sei como é que seria, né? E ela tem uma coisa assim com o irmão, muito de uma super proteção, totalmente. Nossa, tudo errado ali. E aí quando eu fui fazer as pesquisas para ler texto, tem aquela parte do Google de avaliações e tinha uma pessoa assim que falou assim: eu não entendo por que, que ela protegia tanto o irmão, só que na série fica meio que. Em algum momento ela fala que eles perderam a mãe cedo e ela se sente responsável pelo irmão. Então, ela tem uma postura de, não que ela seja mãe, mas ela trata ele como se fosse um filho, passando a mão na cabeça em tudo que ele faz enfim, muito absurdo. E sobre o final, realmente, eu achei tudo muito rápido. E aí eu perguntei pra minha irmã, que a minha irmã assiste bastante série, às vezes até essas séries que estavam sendo mais faladas, eu falei assim, nossa, nas séries tá assim, nesses final rápido demais. Ela falou, tá tudo assim ultimamente, tudo rápido demais. Eu fiquei assim, nossa, né? Porque aí eu fico pensando, por que será que no meio ali no desenvolvimento não desenvolve tanto, aí faltando 2 capítulos, ou às vezes nem faltando 2, no último faz aquela coisa absurdamente rápida, né? Parece que você quer fazer um capítulo de 2 horas no final, e aí você não consegue, você tem que condensar para, sei lá, 50 minutos, e aí fica faltando coisas, por exemplo. Escola Cassiano, Gabs Mendes e Glória Pérez de finalização Não, de eu falei pra história. minha irmã sobre, eu falei, a Glória Pérez já tem essa mania aí de Cassiano, não sei, porque eu não assisti tanta novela dele. Acho que eu só vi Brega Chique até agora. Mas Glória Pérez, nossa senhora, já é um clássico dela, né? Tanto que Explode Coração foi, tipo, narrado, né, o final. Sério, eu não vi essa novela ainda. Sim. Nossa senhora. Então, assim, realmente é muito estranho. Eu acho. E é uma coisa que, por exemplo, numa série que você já tem tudo pronto, né? Não é uma obra aberta que não tem como consertar o final, que tem que ser tudo apressado. É uma coisa que já tá. Você consegue, já tá tudo pronto, já tá tudo editado. Você consegue inserir outras cenas, regravar algumas cenas até, se fosse preciso, né? Pra colocar no meio da série e simplesmente as pessoas. Vai do jeito que tá bom. Eu acho que É, tem tanta opção hoje em dia que o povo não tá ligando muito pra qualidade mais, os próprios editores e produtores. o que é uma pena, porque às vezes a série ou a novela, o filme, enfim, o produto audiovisual tem um início e um meio bem interessante, só que aí peca no final, e aí o que a galera vai falar? É bom, mas o final é de tal jeito. Então, é o que você falou, talvez deveria se olhar um pouco mais esses detalhes, né? Ou talvez a gente que possa ser criteriosa demais, né? Não sei. Não, eu concordo, pra mim é a mesma coisa. Tipo, fica muito.
muito apressado. Então, inclusive, eu escrevi aqui uma observação que eu tive, que como não tem o tempo necessário para desenvolver, tudo é expositivo. Então, tipo, principalmente no começo. Ah, você me traiu. Ah, você, tipo, é muita exposição, sabe? É muita fala. Justamente essa parte do Inácio também que a gente citou, dele falar que o pai dele abandonou ele não tem pai, é porque o pai. É tudo explicado. Tem algumas coisas que é necessário explicar mesmo, principalmente da gravidez. Mas aí tem outras coisas que podia ser melhor mostrado, mas aí é, tipo, fala, explicar. Sei lá, eu acho que é justamente também por isso, por não ter o desenvolvimento adequado, o tempo de desenvolvimento adequado. Ah, eu acho que essas produções que se tornam até um pouco didáticas, como você falou, tem que ficar explicando muito. Eu não sei se já é intencional do autor, dos produtores, diretores, não sei, ou se eles ficam com medo do público não entender e eles didatizam tanto. E aí eu fico pensando, essa coisa de talvez ter que explicar. Eu concordo que algumas coisas precisam sim explicar, até porque não são, digamos que, comuns do nosso dia a dia, do dia a dia das pessoas. Mas quando tem que ficar didatizando demais, eu acho que também é subestimar muito a capacidade de inteligência de quem está assistindo. Não sei, eu fico um pouco nesse campo, sabe? Sim, inclusive é uma coisa que eu tenho visto muito as pessoas reclamando das novelas das 6 e das 7, principalmente das 7, que são novelas muito explicativas e subestimam o público. E eu acho que o público nem não consegue nem entender por que eu não gosto dessa novela. Mas é por isso, porque é uma novela que fica explicando. Por exemplo, a da Sete, eu gosto de Família é Tudo, eu assisto, mas eu concordo que é uma novela que explica coisas o tempo todo, desnecessariamente. Porque quem liga naquela novela já sabe. É uma coisa que é da novela que eles têm que fazer os negócios lá para pegar a herança. Mas aí eles ficam falando, tipo, toda cena, todo capítulo eles falam isso. E era uma coisa que também acontecia na novela anterior, Fuzue, que eles ficavam falando o tempo todo do tesouro. Cara, isso é subestimar seu público. É você falar, cara, eu preciso ficar explicando pro público o que tá acontecendo, porque se ele ligar a TV naquela hora, ele não vai entender. Ele vai entender, calma, gente. Mas aí, ó, isso agora eu acabei pensando aqui, mas será que não é para tipo assim, recapitular o que tá acontecendo? Sabe quando faz assim, no capítulo anterior, e como tá tudo muito rápido, e não sei se eles consideram que tem pessoas que não assistem todo dia ou senta ali para ver, será que eles não querem o tempo inteiro recapitular e esse excesso de tipo frisar o que realmente é o objetivo ali da história ou da coisa em si? Será que não acaba gerando isso? Porque aí entra no que você falou, se a pessoa sentar um dia, dois, e ela prestar um pouco de atenção, ela já vai entender mais ou menos, né? Mas aí o Então, não tempo todo sei. no mesmo capítulo eu acho um pouquinho demais. E aí É, tem coisas que acontecem que não são recapituladas, sabe? Que eu assisto, eu perco um dia e aí eu assisto, eu tipo, tia, mas tá acontecendo já isso? é. E aí ninguém fala sobre. Mas aí sobre a temática comum da novela é falado o tempo todo, entendeu? Eu acho que isso acaba subestimando o espectador e é prioridades. Não tem uma prioridade de uma coisa e da outra não. Então eu acho que é muito estranho que isso tenha E é acontecido. interessante você mencionar que eu lembro que tinha um tempo que na das 6 mencionava-se isso. Na das 7 eu nunca parei para prestar atenção e confesso que eu não vi pessoas comentando desse didatismo. Mas é interessante que na das 9 você não vê muito isso. Eu não me lembro de qual foi a última novela assim que tinha essa parte que ficava didatizando muito no horário das 9? Eu tô tentando pensar em alguma aqui. Mas ó, pra você ver, aí não sei se seria intencional para o horário ou sei lá o quê, né. Você já parou para pensar nisso? Que agora eu tô pensando aqui É, alguma das 9 que é assim, eu não tô realmente, achando. porque das 7 é um horário bem complicado, né? As pessoas estão chegando em casa, estão fazendo janta, estão tomando banho, descansando, então faz sentido. Mas ao mesmo tempo eu acho que subestima. É que, assim, como eu tenho visto muitas novelas antigas,
eu vejo que isso não acontecia tanto nas outras novelas, no mesmo horário, não acontecia tanto nas outras novelas de antigamente, sabe? Não era essa repetição sempre, assim, o tempo todo. Tinha uma repetição a cada alguns capítulos, mas não o tempo todo. Então, eu não sei por que resolveram começar isso de repetição o tempo todo. É, verdade. E eu acho interessante que em Pedaço de Mim eu não vejo essa repetição de temáticas o tempo todo. Eu vejo personagens novos, eu acho que isso é interessante, descobrindo a temática. Por exemplo, a gente tem primeiro o Vicente, né, o médico, falando para Liana o que ela tem. Aí depois falando para Silvia o que ela tem. Então é uma repetição, mas não fica aquela coisa batida, porque os personagens, a gente está vendo os outros personagens reagindo àquela informação Sim. nova. Pra gente já não é uma informação nova, mas para eles é. Então não fica tão batido, né? Não é uma coisa repetida para os personagens também. Então é muito interessante. Depois a gente tem o personagem do Bridge tá descobrindo. Aí tem a palestra que o Vicente vai dar também com a outra personagem, que é a aluna dele. Aí depois a gente tem o Oscar com a amante. Então é sempre vai renovando a temática, mas com perspectivas novas e cada um tem uma reação, né? Sim. É, aquela parte, a parte em que a Silvia, que é a cunhada dela, descobre, eu achei muito assim, ele foi simplesmente assim, eu tô com um caso aqui, tipo, gente, eu fiquei assim, a minha irmã também ficou assim, gente, nossa, ela só ligou as letras e tipo, ai, já é a minha cunhada, tipo, eu fiquei assim, gente, que babado. Mas é que também, imagine se você conhecer uma pessoa, com certeza, qualquer pessoa, mano, é ela. É É, ela. é, Tanto que a aluna dele também, né? Ela viu o seminário e o cara trouxe e ela na hora ligou, porque quantos casos você vai encontrar desses na vida? é verdade. Eu achei ela muito inteligente, muito esperta. Tipo, na hora ela já ligou: olha, o abusador veio aqui ver se era. É, Ela foi muito vívida ali. foi. Salvou a Liana. Né? Porque depois que ele foi, tipo, foi confrontar a Liana, eu acho que foi isso. E daí Ai, como é o nome do Tomás? É. E aí o Tomás vai e sobe com a arma, e daí que ele atira, vai preso e tal. E o Vladimir Brich tá em outro homem complicado. A minha irmã aqui, nossa, ele não faz um homem normal, um homem bom que forma um casal. Aí a minha irmã, petição pra isso. Aí a minha mãe, ele só foi bom naquela novela Amor de Mãe. Eu falei, ai, mãe, aquele personagem dele lá era meio assim, sabe? Não sei. Quem quiser aí dizer nos comentários o que acha, eu achei. O personagem dele é tipo assim, é isso aí, sabe? Mas realmente, né? Aquele papel dele ali foi, nossa, no final da série ele já tava assim, meu Deus do céu, ele tava muito, nossa senhora, louco demais. Eu Ele tava assim vi ele criou uma fic aqui e foi, né? vivendo a realidade da cabeça dele, né? Nossa senhora. Eu vi uma entrevista que ele faz que, tipo, acho que ele falou, há 2 anos que eu não faço um personagem decente. Um homem, tipo, decente não, mas um homem mais Comum ou normal, não sei. Daí a nomenclatura normal, né? a nomenclatura cada um utilize aí a que preferir. Mas realmente, Sim, aquele de Amor de Mãe realmente quis, né? Ficou com todas as mulheres da novela. é, Mas nossa, esse da novela de Renascer, meu Deus do céu, cada vez pior. Pior que o original, inclusive. E esse, o Tomás, meu Deus. E você fica tipo,
Não. Primeiro você tem o ódio dele, né? Porque ele traiu ela e tal. Aí fica tipo, não, ele vai querer criar os filhos junto com ela, tudo bem, vamos dar uma colher de chá. Você tenta passar um paninho. Aí ele começa a rejeitar o menino. Aí fica, não, esse cara não tem mais jeito. Aí depois, quando ele é preso, tipo, enlouqueceu de vez o homem. Pirou mesmo. Ah, e aquela personagem que é amante dele, olha, eu fiquei pensando assim, eu ainda falei pra minha mãe, eu falei assim, aquela mulher é aquele tipo de mulher que ela tá no papel da amante, mas na certeza de que ele vai largar tudo pra ficar com ela. Aí ele não largou pra ficar com ela, e aí assim, não, eu vou fazer o inferno da vida do cara. E, nossa, e foi até o final, até embarcou nas loucuras dele, e você fica assim, meu Deus do céu, sabe? Que personagem. Eu anotei justamente isso. A amante fez que fez e conseguiu o que queria no final. Conseguiu o que queria e eu acho que conseguiu o que queria, que assim, o que ela queria era ficar do lado dele, não importa. Acho que assim, o que De ela que queria era ele, jeito? não importa o que acontecesse. Porque no final ele acabou voltando por um lugar que acho que nem ele nem ela, não sei se ele, assim, não sei. Ele ficou tão louco assim, achando que a derrocada dele era culpa dela, mas foi a própria loucura que ele inventou na cabeça dele. E acho que ela se contenta tanto em só ter ele pronto que, tipo assim, tudo bem. E acabou daquele jeito. Ela lá com ele, indo ver ele lá na cadeia, tipo, é isso, tipo, eu tenho. É tipo assim, tenho meu homem, nada mais me importa. Eu defino ela desse jeito. É a mulher mais errada da série, porque se a Débora só ali, ai, o meu irmão ficou do lado do irmão, tudo bem. Ela foi do Tomás e do Oscar. Ai, eu fiquei com uma raiva dessa personagem. Ela, tipo, não, eu vou acreditar em todos os homens, apesar de tudo. Sororidade, o que é isso? Mulheres, o que tem a ver? I am a girl's boys. Tipo, todos meninos mesmo. Então, e nossa, ela, e você fala assim, ela e o Oscar, tipo assim, dois personagens que desconhecem os limites das coisas, porque essa coisa do DNA foi ela que coletou o material, né? E, tipo assim, ai, Totalmente legal, totalmente, assim, é, antiético. E ela vendo que ele tava perseguindo a Liana o tempo todo. Vendo que o Tomás estava perseguindo a Liana o tempo todo. E mesmo assim ela ajudando os dois. Ai, meu Deus, eu não. essa Não, não. personagem aí, gente, olha, Eu nem fui pesquisar, mas eu acho que essa atriz já fez novela antes ou alguma outra série, mas eu acabei não pesquisando. Mas eu tenho certeza que eu já vi ela em alguma coisa, não sei, em novela. Mas eu achei ela muito boa, porque me deu uma raiva, uma raiva. é. E outro ponto que eu acho que é interessante de ver na série é a questão do luto, assim, aquele luto que nunca é superado, né, com a mãe dela que perdeu o filho, a mãe da Liana, e ela vive no mundo dela, onde é como se o filho dela tivesse ali ainda, e, sei lá, é tão difícil, né, depois, tipo, acontece lá o acidente, a casa pega fogo, e aí depois acho que vai evoluindo, eu acho que do jeito que ela estava ali, acho que ela estava começando, sei lá, talvez a ficar com Alzheimer, não sei, porque ela foi esquecendo das coisas, ou não sei se é ainda a dor do luto que nunca foi superado e o passar do tempo, enfim, e aí depois também o pai do Oscar, de certa forma, é ali, só que ali é um luto com uma raiva, com ódio, sei lá, outros sentimentos, né? Então, acho que o luto foi explorado na série de formas bem contrastantes, digamos, né? Eu acho que justamente por isso que eu acho que a Angela Chaves tenha concebido essa história como uma telenovela mesmo. Porque são muitos núcleos com muitos abordagens e assuntos assim que são relevantes e que precisariam ter mais tempo. Por exemplo, essa parte da mãe da Aliana realmente tem o luto e tem essa parte do Alzheimer, que fica bem claro. Eu acho que para quem conviveu com pessoas com Alzheimer, Sim.
que fica bem claro que realmente era um Alzheimer, mas aí não foi desenvolvido, né? Acontece aquilo lá, pega fogo a casa, ela deixa, tipo, a chaleira no fogo, não sei, pega fogo, e aí depois não desenvolve mais nada, né? Tipo, ela fica meio que obcecada com o Oscar, mas ela continua ali interagindo normalmente, até com os meninos e tudo mais, e aí ela já falece. Então, realmente, eu sinto que. E também essa parte do luto do pai, né, do Oscar, seria bem interessante da gente ver algo mais trabalhado. É, realmente, nessa parte, como você falou, só quem conviveu com pessoas com Alzheimer, você meio que acaba deduzindo isso. Que aí entra no que aconteceu do caso da doença degenerativa do Inácio, você não sabe o que que é, e aí, tipo, aí você fica, o que que será que é, né? Então, realmente, faz sentido isso que você falou até dela talvez ter pensado como uma telenovela. Eu li em algum texto que os 3 primeiros capítulos, na opinião da pessoa, estava muito num formato como se aquilo fosse ser exibido na TV. Então a pessoa ficou com essa sensação de que a ideia seria ir para a TV, tanto que os 3 primeiros capítulos dá essa sensação, depois os outros já não seguem essa mesma linha. Tanto que tem uns ganchos bem assim de TV mesmo, né? Sim. E a Jussara Freire eu achei muito boa. E o que eu gostei dessa série também foi trazer esses atores que a gente não vê tanto na TV mais e que eu sinto muito falta, assim, João Vitti finalmente no papel que ele merece, que ele cabe de galã, o único homem decente É, da série. é. E a Jussara também estava muito boa, os pais do... Ai, eu sempre esqueço o nome daquele ator que também fez... Eu gostei dele em Ribeirão do Tempo, que faz o pai da Silvia e do Tomás também. Aquela hora que eles rejeitam o neto por ele não ser o neto adotivo, né? Não ser biologicamente deles, assim, você fica tipo, não, ó, cara, eles ficaram puxando o saco da criança, era o neto preferido deles, e aí do nada eles rejeitam. E a mãe do Tomás ainda inventando aquela história descabida, né? De que o Oscar e a Liana eram amantes e que, ai, olha aquela mãe dele também, francamente, viu? Porque foi o que o Tomás falou pra ela, né? Que ele Sim. postou e tal. E aí ela acreditando no filho e não. Mas realmente. E era uma coisa que podia ser melhor trabalhada também, essa coisa da rejeição do neto adotivo, né? Que não é biológico. Sim. Uma coisa que eu fiquei olhando na série, eu fiquei tipo, meu, foi aquele cara que era um investigador e trabalhava para família do Tomás, de repente parou de trabalhar e adivinha onde ele vai trabalhar e ainda contribui pro assim, para instaurar mais, ou melhor, para aumentar o caos, né? Porque o caos já está instaurado desde o primeiro segundo da série, né? Ele, assim, tanta possibilidade de emprego, ele vai ser segurança logo da onde? Eu fiquei assim, gente, que coisa, né? Eu achei um personagem muito jogado. Eu acho que talvez ela tinha a ideia de desenvolver melhor, mas aí, talvez pelo tempo, por ter Sim. focado mais no núcleo principal. Porque realmente eu achei um personagem, eu achei que ele ia acontecer alguma coisa com ele, assim, ia dar alguma coisa. E aí no final ele, nada. Ele só, tipo, você tá demitido. E É, não tipo, acontece ainda nada, agia como sabe? se fosse ele ainda agia como se ele fosse o dono do bar, só porque ele estava lá cuidando da segurança e do caixa. Absurdo. Mas eu achei que ia ser tipo, vai virar capanga do Tomás no final, vai virar assessor do político, alguma coisa assim. E no final, tipo, não, ele só sai de É. cena e achei que ia ter alguma voltinha ali que ia trazer ele de volta. E, enfim, aí eu gostei muito, mas eu achei que faltou um respiro. E achei que é muito
o assunto é interessante, é uma coisa bem Sete Vidas, assim. Eu ficava pensando em Sete Vidas o tempo todo. Não sei se acho que você não viu, né? Você falou. Não, essa eu ainda não acompanhei. Mas é exatamente assim, que tem os filhos, o cara que doa o sêmen e depois ele tenta. Os filhos se juntam e aí ele tenta meio que entrar na vida das crianças. Então eu acho que tem essa abordagem também bem realista de uma coisa meio que absurda, que a gente não vê tanto tempo, tantas vezes assim na vida real, mas com uma abordagem realista. Eu achei que essa série trouxe isso. É uma coisa absurda que a gente não vê o tempo todo na vida real, mas com uma abordagem, sim, a direção tenta dar um drama, tem tal, mas eu achei a abordagem bem realista. Ah, eu achei interessante, assim, é uma série que tem, assim, um assunto, uma abordagem bem interessante que faz com que você queira continuar acompanhando para ver o que vai acontecer. E aí eu acho que, assim, tem chamado atenção justamente por ter ali elementos talvez que tá faltando nas novelas e nas últimas produções que a gente tem visto na Globo, né? Porque parece que é só remake, e quando tem uma história inédita, parece que não chama tanto atenção. Então, acho que esses elementos que talvez não sejam tão novos assim, e entre justamente nisso de o que está sendo apresentado aí nos últimos anos, talvez ser o mais do mesmo, tá gerando esse cansaço, foi bem, acho que assim, o resultado foi bem interessante. E não à toa tá aí, né, os mais assistidos, não só daqui, mas acho que também de outros países, né? Eu acho que do mundo é um dos 10 mais assistidos, não sei em qual ranking, e no Brasil, sempre que eu entro, eu vejo que tá sempre em um ou dois ali, sempre, Sim. tipo, nos 5 mais, sempre, e já faz o que, uns 2 meses, né, que estreou, ou mais, não sei. É, foi em julho que estreou. E é interessante, isso é claro que também ainda tá recente, tem que ver depois de um tempo como isso se permanece, porque se você for olhar, por exemplo, porque no Globoplay tem o top 10 em alta e tem o top 10 consumidos. Sempre vai ter coisas ali que tá na grade da programação, justamente porque algumas pessoas não conseguem acompanhar ali ao vivo durante o momento que está sendo exibido, quando não é uma novela bem XYZ, que você fica assim, com certeza é o fã-clube da novela que tá movimentando isso, e claro, quando as novelas do Globo, algumas novelas são resgatadas lá no Globoplay, talvez, assim, nas primeiras semanas fica um pouco e depois some, né, então é interessante fazer esse comparativo, claro que é uma comparação, assim, bem, assim, vamos dizer assim, básica, porém nem tanto, porque assim, são streams diferentes, são produtos diferentes, uma novela diferente de uma série, mas enfim, só pra gente ter um outro elemento para fazer uma comparação, assim, ter uma base, né? Sim, e eu acredito que uma boa parte desse sucesso é porque ela foi inteiramente gravada em locação, né? Então, assim, em Teresópolis, eu acho, e aí no Rio de Janeiro, e tem mais um lugar. E num hospital também. O hospital não tem nada gravado em estúdio. Todos, todas as cenas são gravadas em locações. E eu acredito que uma boa parte do que tem acontecido nas novelas, que é afastar o público, é porque as novelas não são mais gravadas em locação, são todas em estúdio. Eu digo que o estúdio, o novo da Globo, né, construiu para Amor de Mãe, foi uma benção e uma maldição, porque é mais fácil de gravar novela, você faz uma linha mais produção, seriada, né, mas também distancia o público, porque, por exemplo, as novelas do Manuel Carlos, porque as pessoas gostam tanto. Elas vêm e falam, ah, esse bar é tal que tal pessoa frequenta. Então são lugares reais que aparecem em cena, que aproxima o público do lugar que o público frequenta. Então eu acho que Pedaço de Mim também tem muito isso, aparece em muitos lugares reais que as pessoas frequentam, né? Então aparece um café e tal, aparece a serra, aparece
é, o apartamento deles, as ruas do Rio de Janeiro, o clube. E aí o estúdio fica muito caracterizado como estúdio, né? Você olha aquela novela de estúdio e você fala, pô, é um estúdio, é uma fantasia. E ainda os apartamentos, o próprio consultório dela, tem uma arquitetura que não é essa arquitetura tão moderna, né? Assim, não é um prédio moderno, ela aquela arquitetura mais clássica, digamos assim, que era utilizada nas construções de alguns anos atrás, então também acho que isso pode ser um ponto que talvez a galera possa gostar, né? Não ficar uma coisa tão, ai, moderna, né? Tipo, não é um prédio todo espelhado, né? Sim, inclusive é uma coisa de família tudo que às vezes eu fico, nossa, essa novela se passa em São Paulo, porque, sabe, me dá essas novelas, porque não tem nada de São Paulo na novela. Nada aparece nos primeiros capítulos, até tentaram, assim, mas não tem, as pessoas não frequentam lugares de São Paulo. E eu achei interessante, pedaço de mim, que você dá pra ver, você vê que é tipo, é a Serra do Rio de Janeiro. Não é a Serra de nenhum Sim. outro lugar. É o Rio de Janeiro ali, não é nenhum outro lugar. É um condomínio brasileiro no Rio de Janeiro, não é em nenhum outro lugar. Então é muito interessante isso de usar a locação ao seu favor, né? Que eu acho que a Globo não tem Sim, conseguido fazer. é. Outra Outro ponto é que tem um momento que, tipo, tanto a Liana quanto o Marcos ficam, tipo, ai, é minha culpa se eu não tivesse existido. Daí a Liana, não, é minha culpa. Não. E, tipo, os dois os mais vítimas de toda a história. Ai, nossa. É que assim, é muito problemático, assim, é muito complicado, porque assim, todo mundo fica assim, e todo mundo assim, a Silvia fala, você precisa contar, mas ele não vai entender. E tipo assim, até se entende que ela quer contar, mas não é nem porque talvez ele não vai entender, porque ela contar faria ela reviver o dia que ela queria esquecer, né? Então é bem. Ai, não sei, é difícil, assim. Eu fico até sem ter o que falar, sabe? Que situação. É, Mas tipo, ela tentou proteger ele, não contando, né, do que aconteceu, de como ele foi gerado e tal. Ao mesmo tempo, ele cresceu rejeitado, sem saber por que ele era rejeitado, né? Ele cresceu com esse complexo. E aí também quando ele soube de tudo, né? E aí ele fica, tá, agora eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida. Tudo que foi, eu entendi que foi por causa disso. Então, talvez sim. Ai, e o que eu achei muito doido foi eles saberem pelo casal que era para ter sido os pais dele, mas não foram. E aí, adivinha de quem eles são pais? Da namorada de um. Nossa, eu fiquei assim, caramba, hein, que coisa. eu É, acho todas as relações são muito novelescas, né? Tipo, o Oscar, e daí ele também é envolvido com é irmão da melhor amiga, e daí ele também é envolvido com a empresa, com a coisa de advocacia do pai do Tomás, e aí depois eles vão no clube, é o primo da amante, que é o professor, aí eles vão, é tipo, todo mundo no mesmo círculo. E aí eles mudam de cidade e a namorada do menino é a filha lá, tipo, isso eu achei muito novelesco, muito rocambolesco ali. Todo mundo tem uma é, relação com todo mundo e todo mundo se conhece. Mas realmente as partes dos jovens, assim, não me interessa. Nada que tenha a ver com a geração Z me interessa. Agora é a alfa, né? Nada que tenha a ver com a geração alfa me interessa. Mas realmente, e eu achei muito estranho os jovens o tempo todo bebendo cerveja. Eles não bebem água, eles só bebem cerveja. Não sei se você reparou nisso. não. O tempo, Nossa, eu não prestei atenção nisso. eu fiquei, nossa, esses jovens são alcoólatras, gente. É tipo, eles não param de beber cerveja.
É o tempo todo. Ah, tanto que tem mais assim pro final, que eles estão tipo numa barraquinha, não sei se depois da escola, não sei, que tá os três, né, os gêmeos e a menina. E aí eles vão e pegam uma cerveja pra beber, tipo, no meio da tarde, assim. Aí na casa dela eles vão, pegam cerveja pra beber. Gente, os jovens bebem cerveja assim, desse jeito hoje em dia? Na minha época não era permitido, não. Eu não sei, porque de vez em quando eu vejo no Instagram que dizem que tem pesquisas, estudo aí que essa geração que é que é aquela, eu tenho 28, então eu acho que eu devo ser geração, eu não sei se eu sou geração, eu acho que eu devo ser geração Z, né, porque eu sou de 96. Mas assim, dizem que essas gerações mais futuras aí não tá consumindo tanto álcool, né? Porque sempre eu vejo umas coisas assim desses drinks que são não alcoólicos, né? E aí eu não sei como é que tá essas coisas assim, né? Que nem você falou, na minha época também não tinha muito disso, não. Não, a Tinha assim, da gente pessoa querer beber, mas assim, você não conseguia comprar, aí tinha que ter alguém de maior para comprar, era bem aquela coisa mais. era bem escondido, assim, né? Assim, É, ai, vamos numa festa, num churrasco, aí isso. alguém, o irmão mais velho ou o tio, É, bem. compra e leva, e aí a gente bebe lá. Mas, tipo, a gente comprar, a gente ficar bebendo o tempo todo, não, assim, de tarde também, não. Era uma coisa muito específica em alguns momentos. E eu Sim. achei muito bizarro isso. Eu achei todas as interações dos jovens estranhas e desconfortáveis de assistir. Não sei se é porque eu sou adulta agora, eu não gosto mais de ver coisas de jovens, mas eu achei tudo muito não orgânico, sabe? Comparado Eu com o não resto da série. sei, eu não sei, eu acho que esse núcleo deles, assim, parece que foi uma coisa meio que empurrada, essa parte jovem. Aí você fala, ah, mas eles estão na escola. Sim, aí o que dá a entender é que eles mudavam bastante de escola e de repente eles encontraram uma escola que eles conseguiram se firmar. E aí, até o relacionamento com o pessoal da sala deles é uma coisa meio forçada, porque ela fala assim, ela cria eles falando assim que ninguém precisava saber da vida deles, ninguém tinha nada a ver com o que acontecia na vida deles. E aí parece que eles se fecham muito. E aí, essa coisa talvez de não poder saber tanto acabou fazendo com que eles mudassem tanto de escola. Aí a primeira escola que eles conseguem se firmar, eles começam do tipo, ai, ninguém precisa saber, mas acho que chega uma hora, talvez possa ser até natural deles, de tipo, tá, a gente não vai passar a vida inteira se escondendo, retraindo, retraídos, a gente precisa ter relacionamentos com as pessoas. Mas aquela turma, aquela sala deles, aquele pessoal, como você falou, uma coisa meio, eu sinto que é uma coisa meio que empurrada, ai, precisamos nos relacionar. E aí eles se relacionam com três colegas, basicamente, que é aquele menino que fica brigando com eles, implicando, que depois expõe a situação toda. A menina que é a namorada de um deles e depois é filha do casal que ia ser os pais do Marcos, e a outra menina que termina com o Marcos e termina porque o pai é quem é, e, tipo assim, fica lá. É isso. Então, sei lá, para mim é uma coisa meio que tipo, ai, vamos, a gente precisa até para também desenvolver um pouco deles fora desse ambiente, ai, só a mãe, só o pai. É uma coisa meio é um pouco jogada, mas eu entendo que é para desenvolver mais os personagens. Sim, fica parecendo assim, tipo, ai, a gente tem esse núcleo adolescente e a gente precisa encher, porque adolescentes vão na escola, né? Eles são, tem que, por lei, eles têm que ir pra escola. E então a gente tem que ter outros adolescentes ali, e aí tipo, parece que ficou quais são as situações que adolescentes vivem. Ah, e adolescentes gostam de beber, então vou colocar É cerveja. que eu acho que retratar criança e adolescente, isso é o eu tô pensando aqui agora, não sei. Você pode dizer o que que você acha e depois a gente pode até uma hora levar isso numa live para ver. Eu acho que retratar criança e adolescente é um pouco complicado, porque se você parar para pensar na Malhação, o que aquelas pessoas vivem na escola, uma coisa ou outra você tenta adaptar para o que você vive, mas você não vive tudo que tá ali na Malhação. E aí a minha irmã às vezes fala assim: "Ai, as coisas que eles vivem lá na Malhação ninguém vive". Então você tem essa não sei, é uma coisa meio assim, parece que quando vai retratar criança e adolescente não consegue retratar o que acontece ou as coisas mudam tão rápido. Claro que na vida adulta também muda, mas não sei, será que não seria uma
Uma Ah, não dificuldade, sei, eu discordo, aí. porque a Malhação Viva a Diferença foi o meu colegial inteirinho, foi idêntico, Não, mas essa é a idêntico. malhação que a minha irmã fala que é a única que ela gostou. Eu acho que talvez essa malhação tenha sido. Eu vi na pandemia, né? Não vi quando foi exibido originalmente. Essa malhação foi a última malhação que deu certo e que gerou muita identificação, seja pelo trabalho incrível dos atores, mas também a pessoa que estava lá, né, também sabia, o Carl Burger sabe muito desse universo aí jovem, digamos assim. Mas se você for pegar outras temporadas da Malhação, não sei. Eu acho que a Malhação é complicado a gente trazer, porque tem temporadas que foram realmente muito boas ali, a Vagabanda tinha algumas coisas, e aquela do Fiuk também eu assisti quando passou no Viva, e eu lembro que tinha algumas partes, algumas coisas que realmente também eram bem interessantes. Ah, essa do Fiuk que eu vi na exibição original, eu assisti. Aí depois, quando tava no vivo, eu fiquei assim, gente, eu assisti isso. Por que que eu assisti isso? Eu fiquei assim, eu me deu essa coisa assim, ai, não sei. Quando eu vi no vivo, eu fiquei assim, nossa, que vergonha alheia. Mas eu assisti na exibição original do Fiuk, eu não perdia um dia na época. Sim, eu acho que era uma coisa meio que a Malhação influenciava quando a gente era adolescente, e a gente se influenciava, tipo, era uma auto-influência da Malhação Sim. da gente, da Malhação, porque eu lembro que quando era da Vagabanda, a gente, tipo, a gente só falava disso, a gente não perdia um capítulo, era muito, muito, muito famoso, assim, a gente comentava, tudo mais. E eu lembro que, tipo, era muito parecido a nossa vida com a Malhação, não sei se é porque eu estudei na escola particular, mas a escola pública também, era bem parecido mesmo. Então a gente tinha, tipo, acho que era uma auto-influência, que a gente influenciava o que aparecia na novela, a novela influenciava o que aparecia, o que a gente fazia. Mas de Pedaço de Mim, eu achei que foi bem, tipo, ai, temos jovens, temos personagens com essa idade, e precisamos colocar situações que eles vivam. E aí começaram a jogar coisas aleatórias, por exemplo, aquele bullying que eles sofrem. Que eu fiquei, gente, a escola é conivente com esse bullying. Meu Deus, o menino só se defendeu e ele é expulso, tipo, sei lá, pega tempo sem aula, não sei. E Ai, ele é só se que defendeu, assim, gente. nessa parte do bullying é um pouco esquisito, só que aí também é aquela coisa, não que você tenha que ir na escola contar tudo da sua vida, mas eu acho que todo mundo fica meio assim, que é tipo, nossa, eles esconderam, como se alguém, aí você fica pensando, como se alguém fosse chegar assim para os amigos e falar, o meu pai está preso. Tipo, quem é que fala isso, gente? Porque a sensação que me deu é essa, todo mundo fica assim, nossa, eles esconderam, e você chegaria assim, oi, tudo bem? É uma coisa meio, não sei, meio doida. Exatamente, tipo, eu acho que é até, assim, a gente entende o lado deles terem escondido. E aí, Sim. tipo, nossa, o cara fez um puta bullying com os meninos e tem a mesma punição que o outro que se defendeu do bullying, sabe? Eu achei É. muito estranho, muito estranho. Toda essa parte dos adolescentes eu achei bizarra. Mas, no geral, achei muito, muito boa a série. Eu sei que eu tô falando, tipo, você sempre tá assim, eu critico, mas depois eu falo bem. Mas, nossa, achei muito, muito boa, me prendeu do começo ao fim, não teve nenhum momento que eu falei, ai, não quero mais ver e tal. Talvez só pelo fato Sim. dela ser mais densa, né? Mas não pelo fato dela ser ruim, que ela realmente é muito boa. Sim, ela eu também acho que o conjunto da obra ficou muito bom. E eu também concordo com você. Eu acho que o fato dela ser densa talvez tenha isso de, não sei, né? Algumas pessoas vão achar que é um pouco assim, é tão pesada a ponto de eu não querer assistir, porque eu não sei, para algumas pessoas alguns temas são sensíveis, mas ela é boa mesmo, vale a pena assistir. Mas eu vou falar que, assim, eu não gosto de assistir coisas assim com abuso sexual, nada disso. Mas eu achei que nesse contexto não foi uma coisa aleatória, né? Teve um contexto para a história
E Sim. ali depois é bem desenvolvido e tudo mais. Eu gostei muito, muito, muito de como foi abordado. Eu acho que nesse ponto a série tá anos-luz de muitas, muitas outras narrativas sobre isso. É que foi, por ser um tema delicado, houve essa preocupação e essa seriedade, como você falou, tem um contexto ali em construir as coisas ali, não é tipo, como é que eu posso dizer? Não é só tipo, o tema pelo tema, sabe? Como algumas coisas que a gente vê assim, ai, sabe aquela coisa fazer, não é só fazer por fazer, né? Eu acho que foi tudo bem arquitetado, né? E também foi uma série sobre abuso escrita por uma mulher também, né? Porque a gente sabe que essas coisas fazem a diferença, né? Que a experiência as vivências e experiências que uma mulher tem é completamente diferentes da que um homem tem. Isso daí não é nem assim, isso que eu tô falando não é nem tipo assim, ai, militância ou para lacrar, isso é natural da vida, as experiências que eu tenho, outras pessoas não vão ter. Podem haver, assim, as semelhanças, né? Mas cada situação, cada experiência é muito única de cada pessoa, né? E é isso que faz como é que eu posso dizer? É isso que é a vida, né? Essa diversidade de coisas, né? Sim, concordo que Pedaço de Mim só tem essa narrativa sutil, sensível e decente, né? A gente até pode falar isso. Sim. Porque ela foi escrita pela Ângela Chaves, por uma mulher escrita e criada, né? Embora ela tenha sido dirigida por um homem, eu acho que também a Ângela deve ter dado vários palpitezinhos ali no como, como ela queria que fosse mostrada essa história. E ficou uma história muito boa e muito, eu ia falar icônica, e que essa palavra icônica tem uma certa conotação mais engraçada, mais cômica. Mas é realmente, assim, uma série que vai ficar, eu acho que no imaginário, que vai ter um marco ali entre narrativas e que vai ser ainda muito estudada, porque realmente é uma narrativa muito boa nesse ponto, né, do abuso e tal. Eu acho que ela vai ser ainda muito citada, não só por essas coisas que você citou, mas também por ter sido a primeira produção que não tá na mão da Globo e que teve uma boa repercussão. Que tem um elenco de pessoas que já trabalharam na Globo e e muitos vão dizer que isso faz a diferença. Então, assim, ela ainda vai acabar sendo citada e talvez até sendo utilizada de referência ou exemplo para que talvez outras plataformas tentem criar a sua novela, minissérie, melodrama, como queiram chamar aí a nomenclatura, que a gente sabe muito bem que a nomenclatura é novela, mas por questão talvez, não sei se de estratégia de mercado, para tentar inovar, chamar atenção, eles sempre vão tentar usar alguma nomenclatura para ter um momento ali de destaque, né? Eu acho que Pedaço de Mim, ela prova que é possível fazer uma novela, embora Pedaço de Mim não seja uma novela, mas que no futuro, se a Netflix ou HBO, não sei, esses streamings continuarem seguindo nesse caminho, que é possível fazer sim novela fora da TV aberta. Eu sinto isso, porque a linguagem de Pedaço de Mim é muito novelesca. Sim. A produção é um estilo bem de novela. E eu acho que é possível fazer uma novela, como obra aberta, fora da TV aberta. É só alguém querer, né? Colocar o dinheirinho lá, mas eu acho que é totalmente viável fazer uma novela possível. E eu acho que o público quer. O público quer ver novela, ele quer assistir temas polêmicos, ele quer ter temas que a gente, né, que a gente também é público, quer ter Sim. temas que a gente possa comentar, que a gente possa falar, nossa, você viu que absurdo a novela, o que aconteceu? Nossa, mas é possível na vida real. A gente quer ter essa conexão com a telenovela, e eu não sei o que está acontecendo, eu sinto que é uma espécie de, talvez, medo da Rede Globo,
de abordar certos assuntos que acaba prejudicando essa coisa da conexão do público de polêmicas com a novela, de tratar assim, assuntos polêmicos. Porque eu sinto que essa era uma oportunidade que a Globo tinha de colocar um assunto muito interessante na boca do povo. Tipo, quem tá comentando de Pedaço de Mim é quem tem Netflix, e não é Sim. a população que chega na Rede Globo. Então foi talvez pelo medo do assunto ser tão polêmico, né, de ter o abuso e ter o aborto também, que foi considerado, né? Sim. A Globo perdeu essa chance de ouro. Eu acho que Pedaço de Mim era uma chance de ouro de um assunto tão interessante ser abordado numa telenovela. Eu acho que a Globo já vem com essa preocupação com os temas já há um tempo, porque é só pensar nas últimas novelas. E aí eu não vou nem entrar nessa seara de ser remake ou não, mas até histórias inéditas é sempre elementos que já são velhos conhecidos do público de novela. Nunca tem algo muito diferente, mas também quando vem algo muito diferente, às vezes é tão assim diferentão que o público também não aceita. Eu acho que se a Globo tivesse investido numa história como Um Pedaço de Mim, que nem você falou, daria muito comentário, porque é o que você fala, o que você comentou é o que eu sempre falo para muitas pessoas, porque às vezes tem, mas tal novela vai ser reprisada, mas já reprisou, tá? Já reprisou para quem? Porque as pessoas não têm acesso ao vivo, ao Globoplay, isso são coisas, eu falo que são privilégios, e privilégios infelizmente, não são todos que conseguem ter acesso a streaming. Então, assim, tanto que a Globo coloca nas suas linhas de show, depois da novela, coloca coisas que estão no Globoplay. Então, assim, quem já viu no Globoplay, às vezes ou vai ver uma cena ou outra ali porque gosta, porque quer rever, e aí acaba assim, quem não viu, que nem às vezes aqui em casa, meu pai e minha mãe não vê no Globoplay, acaba vendo na Globo, que nem os outros. Eu vi primeiro, eles acompanharam na Globo, Todas as Flores, eu assisti no Globoplay, eles viram na Globo, então eu acho que fica muito nisso. Não sei se eles acabam indo no que já deu certo em outros anos, em outros momentos, e acha que ainda vai dar certo agora, em 2024, ou se é uma certa precaução para abordar certos temas. Eu, assim, não sei, não tenho uma resposta, assim, sabe? E uma coisa que você falou, eu acho que cabe a Pedaço de Mim, que é uma narrativa que ela tem uma roupagem comum ao público. A roupagem dela é uma roupagem de novela, é uma roupagem de, tipo, do que a gente já viu antes, Sim. mas com um assunto muito inédito, porque eu. E a abordagem também, né? Eu acho que não. E assim, eu não vejo problema em trazer coisas que já foram feitas. Mas às vezes você coloca numa embalagem assim, uou, que sensacional! E aí depois você vai ver. Ó, um exemplo interessante é a próxima novela das 9, Mania de Você. Quando teve o teaser e eu escrevi isso lá no blog, eu vi comentários no Twitter como a irmã mais nova de A Favorita. E eu coloquei no texto, e falo isso para quem conversa comigo, eu acho que as novelas do João Emanuel Carneiro têm uma venda muito bem feita. O teaser é aquele teaser que fala, não, agora vai. Só que no desenrolar, você fica assim, caramba, hein? Não é o mesmo teaser que eu vi. Eu sempre coloco a regra do jogo como exemplo. Assim, eu não vi a regra do jogo, mas sabemos que não foi tão bem de desempenho. Teve aquele momento que foi bem naquele período que começou 10 Mandamentos na Record, a gente, enfim. Mas o teaser, aquele teaser é muito bom. A minha irmã que não assiste novela fala que aquele teaser é bom. Gente, se uma pessoa que não vê novela fala que o teaser é bom, você fala, não, a novela promete. E aí o que acontece? Todas as flores, assim, certo que assim não teve teasers na TV e tudo mais, mas empolgou pra caramba. E aí depois o público ficou um pouco assim com a forma como a Maíra se vingou, tentou se vingar lá. E eu acho que esse teaser de agora vem na mesma linha.
tá prometendo tudo, vamos ver o que vai entregar. Eu sempre vou nisso nas novelas do João Emanuel, e eu sempre falo que existe um João Emanuel antes e depois de Avenida Brasil, entendeu? Acho que depois de Avenida Brasil, se você pegar o currículo, assim, vamos ver o que vai acontecer. Tô achando assim, olha o teaser e falo, vamos ver. Mas é sempre aquela, a venda é aquela venda tipo, não, vem aqui que essa é a novela, você vai ficar. E aí depois já sabemos aqueles núcleos secundários, aqueles núcleos bem, né, daquele jeito. E enfim, né, tô Pior pegando que esse é exemplo mesmo. porque O Jack, eu assisti depois. Não assisti a regra do jogo, eu assisti as partes da Atena e do Romero Rômulo. acho que Rômulo, né? é o Alexandre Nero que Isso. faz. E é bem perceptível que depois do meio para o final começa um ciclo de algumas semanas que repetem todas as coisas, sabe? Tipo, acontece alguma coisa durante uma semana, daí na outra semana repete de novo a mesma coisa, assim. Mas eu achei uma novela ok, não achei uma novela ruim. Segundo o Sol aconteceu a mesma coisa. O começo foi muito bom. Eu assisti o começo dessa novela, depois eu desisti, porque realmente começou a ser muito estranha. Essa novela aí eu vi, já foi na época que eu já tinha me formado, então assim, que aqui em casa o pessoal fala que é a novela do Beto Falcão. Aqui em casa o Exato. pessoal, aqui em casa é assim, a novela do Beto Falcão. E o meu pai sempre lembra daquele menininho que acho que era o filho da Thalita Caralta, né? Que era era o Badu e o Baduzinho. Meu pai sempre lembra do garoto. O Baduzinho. Eu fico assim, gente, memórias noveleiras, né, Eu gente? acho que ele era Era filho sobrinho da. do Beto, alguma coisa Isso. assim. Ele era Não filho da. sei, tinha alguma coisa a ver com parente, era um parente da Sim, família dele, né? e isso do João Emanuel, eu já recebi uma das caixas. Você não gosta do João Emanuel Carneiro? Gente, não é que eu não gosto, eu não tenho nada contra, não conheço ele pessoalmente, mas quando a gente vai avaliar de forma mais crítica o trabalho, eu acho que assim, em quesito as novelas dele, os teasers são assim, promete assim, é tipo você compra, é a mesma coisa você tá desejando aquele produto. E você só pesquisa sobre ele, e aí seu explorar do Instagram só mostra ele, aí você compra. Depois que você compra, você usa uns dois, você fala, nossa, mas não era tudo isso, eu podia ter economizado meu dinheiro. Me dá essa sensação. Sim, ele, eu sinto também que ele tem esse problema, tanto que eu nem tive tempo ainda de ver todas as flores. Eu tenho dado prioridade para novelas mais antigas que eu já queria assistir e não tive oportunidade, né? Ou antes de eu nascer, ou quando eu era criança. E aí, tipo, e eu lembro que realmente todo mundo falou que Todas as Flores foi muito bom o começo e a partir do meio pro final foi bem ruinzinha. Assim, é boa. Eu assisti assim, ela é ok. Se você pegar a Segundo Sol, por exemplo, que foi a última, antes de Todas as Flores, eu acho ok. E a primeira fase, ele tava assim, eu assisti, eu falava, meu, ele tá muito inspirado. Eu ficava assim, meu, desde a Avenida Brasil ele não faz um negócio desse. Nossa, eu fiquei assim muito. E acho que também o elenco que foi escolhido, né? Eu acompanhei quando ainda ia vir para TV, depois foi pro streaming, tinha atores lá, atores e atrizes que eu gosto, então assim, eu gostei. Eu não. A segunda parte, ela tem problemas, assim, ela é bem questionável. Mas eu acho que também o público, eu não sei. Acho que o público espera muita coisa. E aí é por isso que eu tô falando. Eu acho que o público espera demais do João Emanuel Carneiro. Espera, assim, uma coisa de pôr o sarrafo lá em cima. Eu acho que a questão da vingança da Maíra, ela se vingou, e eu acho que ela se vingou muito de um jeito que a minha mãe às vezes fala que, ai, você não pode se igualar à pessoa, você tem que mostrar que você é superior à pessoa, tipo aquela coisa assim, ai, ela era tão boazinha, ela não pagou com maldade, ela pagou com bondade, e aí a minha mãe sempre fala que ainda tem o fato da Zoé ser a mãe dela, enfim, aí é o que eu sempre falo, vai muito da interpretação de cada pessoa, de repertório, como que ela assiste a novela, mas eu acho assim, dentro do que ele propôs, ela se vingou da forma dela, mas se vingou. A forma dela se vingar talvez não seja a forma que eu, que você ou que outras pessoas esperaria. Mas foi o que deu, gente. Era o que tinha para aquele momento. Vamos ver o que ele vai ter para a próxima novela aí. Eu Porque acho com que certeza vai ter vingança e vamos ver o que ele vai apresentar de vingança nessa próxima novela.
Eu tô animada para essa próxima. Eu achei a ideia muito interessante, a história muito interessante. Agora, mais com os teasers, os trailers, eu tô mais investida. Eu acho que vai ser boa. Vamos acompanhar. Eu acho que tem dois problemas aí dos espectadores de telenovela, né, dos noveleiros. Que Sim. é uma coisa que o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, ele fala de livros, mas eu acho que se aplica também a isso, que é nem sempre a história que está sendo desenvolvida pelo autor é a história que você quer ver. Sim. Existe essa coisa. Então, tipo, o autor tem uma coisa na cabeça dele que ele vai desenvolver e que, tipo, nem sempre é o que você quer que ele desenvolva. Então, assim, e a segunda coisa é você colocar essa expectativa do que você quer ver. Eu sei que a novela, ela tem essa coisa, é a obra aberta, o público ajuda o autor a escrever a novela e tal. Mas quem decide o final mesmo é o autor. A mesma coisa com o Renascer, que todo mundo tá falando, eu não queria que a Sandra perdesse o bebê e tal, tudo bem. Eu parei de ver justamente porque eu achei que o João Pedro e a Sandra estavam sofrendo demais. Eu falei, não quero mais ter violência e sofrimento na minha TV. Mas é porque eu tinha uma expectativa com base no que Sim. o autor ia contar, que não é a novela que o autor quer contar. Então eu acho que também tem isso, tipo, essas coisas do Jack, do João Emanuel Carneiro, que as pessoas colocam uma expectativa nas novelas dele, que não é a novela que ele quer contar. Que ele quer terminar a novela de um jeito e as pessoas acham que não, ela tinha que ter feito isso, tá bom. Então, fazer o quê? Não aconteceu. Não é essa novela que ele quer contar. Eu acho que é bem interessante essa sua colocação e resume bem. Eu vejo, assim, eu não sinto com outros autores essa isso que a galera tem com o João Manuel Carneiro. Eu vejo que assim, não sei se porque talvez quando você olha para ele, você começa a pensar em outros autores do passado, porque hoje a gente não tem mais aqueles grandes nomes. Temos grandes nomes sim, mas é um outro momento, é uma outra geração. Então, não sei, eu sinto que com ele tem uma expectativa assim que eu fico, gente, que nem a próxima novela dele. Não sei com quem eu comentei. Eu falei, vamos ver o que ele vai bolar aí, porque aí a pessoa, nossa. Eu falei, gente, eu não fico botando assim, sabe, o bolsão de apostas? Eu não colocaria meu dinheiro todo lá sozinho nele, não, porque assim, é o que eu sempre falo, os teasers dele promete muito e ainda tem aquela, do criador de Avenida Brasil e Todas as Flores, ainda bota uma frase para aumentar, aquela grife, né? Que aí eu até ouvi um comentário assim no Twitter, nossa, com outros autores não tem isso, e eu levei isso pro meu texto, assim, eu questionei, mas de outros autores você não... Então, assim, não sei, acho que é muita expectativa e aquela expectativa versus realidade. Eu Na acho realidade, é como que você falou, ele quer contar de outro jeito, e é uma obra aberta, acho que o público acaba influenciando nos rumos, e, enfim, né, uma loucura. é como eu acho que a Larissa, do Coisas de TV, que fala, a expectativa é a mãe da decepção, acho que alguma coisa assim que ela fala. E é isso, gente, é tipo, eu tô indo assistir novela sem expectativa. Eu não tinha nenhuma expectativa, zero, 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 zero de família tudo. Estou me divertindo super com a novela. Que eu não, sabe, eu não esperava nada e tá sendo uma novelinha gostosa de ver. Isso que você colocou me fez pensar agora assim, é igual, por exemplo, novelas do Valcir Carrasco. Gente, já dá para ter uma ideia do que talvez ele vai apresentar. Daniel Ortiz também, já se. Então, assim, você já sabe que algumas coisas ali vão se repetir. Se ele conseguir trazer alguma coisa que seja assim um pouco fora da curva, você fala, nossa, interessante, olha, me surpreendeu, mas eu acho que é muita expectativa, assim, em coisas que às vezes a gente até sabe o que vai ser apresentado um pouco por conta do estilo, né. E eu achei interessante você falar das propagandas que estão sendo feitas, né, do autor de Avenida Brasil e Todas as Flores, mas é porque nenhum outro, tirando acho que o Valcir e a Glória Pérez, tem novelas no currículo que podem ser colocadas, né? Porque isso eu anotei também, que é uma coisa que aconteceu com a Ângela Chaves.
que ela foi super bem, Éramos Seis, e simplesmente não, a Globo não renovou com ela e a Globo perdeu ela. E aí tem o Gustavo Reis também, que não foi renovado, né? Embora ele. Não sei, acho que não foi considerado que ele tenha feito um bom trabalho, mas não renovaram com ele. E aí eu fico pensando, agora a gente teve no Globoplay o Corrida do Ouro, né? Que foi a primeira do Gilberto Braga que ele fez com o Lauro César Muniz, eu acho. E teve o Pecado Rasgado também, que foi do Silvio de Abreu. E essas duas novelas foram novelas que tiveram muito problema na produção, assim, não deram muito certo. Tanto que a Corrida do Ouro só sobreviveram 6 capítulos. Mas, imagina se a Globo, eu acho que era o Daniel Filho e o Boni naquela época, falaram, não, esse cara não sabe escrever novela, tchau, pé na bunda de Gilberto Braga. A gente não teria, tipo, o maior autor de novelas do Brasil. Silvio de Abreu, a mesma É. coisa. Falaram assim, ai, tchau, não deu certo isso daqui, você não se entendeu com o diretor, não quero ver o seu texto nunca mais na vida. A gente não teria ótimas novelas que a gente tem, um dos maiores também que a gente tem. Então, assim, eu sinto que a Globo não tá dando chance dos autores que ela tinha firmarem uma carreira dentro dela e não tá dando chance de se formarem autores de novela novos. É interessante essa sua colocação, porque realmente a Ângela Chaves não ficou. Aí você tem a Cristiane Friedman, que fez novela na Record, que tem uma pegada bem assim, bem realista, tem umas coisas assim, bem, né? As novelas dela são bem interessantes. Você tem a própria Maria Helena Nascimento, que foi colaboradora nas novelas do Gilberto Braga, fez Rock Story, que eu não assisti, mas muitos dizem que é uma novela legal. E aí, o que acontece? Não tem. É que aí eu acho que é o que a gente falou. Falta mais coragem de bancar certos temas, porque você imagina um Gilberto Braga, um Silvio de Abreu, outros autores naquela época que tinha censura naquela época. Você imagina, olha, eu vou fazer essa novela aqui. Ó, a sinopse aqui. Era aprovado, você escrevia. Então eu acho que falta mais coragem para bancar, e aí entra nisso de subestimar o público. Será que o público não quer ver um tema muito pesado? Será que quer? Será que o público quer só ligar a TV, olhar aquela história e imaginar, ai, porque a gente vai ver novela? Eu, quando eu vou ver novela, eu falo, principalmente novela da década de 80, eu falo muito para minha mãe: "Nossa, você assistiu essa novela?" Minha mãe e meu pai da época que viu TV preto e branco. Eu falo: "Nossa, se eu vivesse nessa época, eu queria morar naquela casa lá. Imagina eu não morando naquela casa, como é que seria?" Então, assim, você quer aquela vida, ou você quer, ai, aquele romance, aquele enfim, a gente que vê novela dá umas viajadas assim. Mas aí trazendo, será que o público quer uma história mais, assim, com temas mais pesados? Será que o público só quer uma comédia para dar uma risada? Será que porque aí, por exemplo, você citou o Gustavo Reis. O que ele fez lá na Fuzue, às vezes eu pensava um pouco: "Ah, ele tá indo um pouco para esse tom comédia que o Silvio de Abreu tinha", assim, não posso dizer com tanta propriedade que eu não vi as novelas mais, assim, comédias do Silvio de Abreu. E aí não deu certo. Então, aí você pega, por exemplo, uma faixa especial, com umas cheias de charme. Ah, a galera não curte. E aí não curte por quê? Porque é a novela das 7, a gente sabe que as novelas das 7 em reprise sempre tem uma questão delicada por ser um horário mais experimental, já teve diversos tipos de história, é o humor da novela que envelheceu mal, e aí você fica, tá, mas essa novela tem 12 anos. Então, assim, são sempre questões que são sempre incógnitas, né? Mas eu acho que falta um pouco mais de, tipo assim, testa, vai lá e testa. Ah, não deu certo? Mas aí, claro que uma pessoa vai virar e vai falar assim: ai, Natália, você acha mesmo que eles vão querer desperdiçar dinheiro testando? Empresa nenhuma quer perder dinheiro, realmente. Mas aí, essa coisa de não arriscar vai ser sempre o mesmo que o público. Por exemplo, o público já está cansado de remake, já está cansado de determinadas coisas que talvez eles estão indo pelo caminho achando que é isso que o público quer e não é isso que o público quer. O público quer ser surpreendido. De que forma a gente não sabe, mas o público quer uma surpresa. E eu acho interessante você falar, eles têm medo de colocar alguns assuntos polêmicos, que eu também acredito. É.
Mas, ao mesmo tempo, a violência na novela das 21 tá latorando, né? Todo dia bater no cara de cinta, chicotear o O moço morreu Tião, lá o outro carbonizado. carbonizado, a outra perdendo o filho. Então, assim, que tipo de assunto? Essa violência generalizada na novela é permitido, mas falar sobre estupro e falar sobre abuso sexual e falar sobre aborto, não. É bem interessante isso, né? E aí você pensa, Vale Tudo, o remake vai vir aí. Será, como que vai ser recebido? Porque essa era uma novela que questionava coisas importantes. O público brasileiro, o Brasil vai querer se questionar, vai querer se ver, vai querer se não só se ver, mas ver os seus próximos, vai querer falar sobre temas que às vezes a gente vê notícia no Instagram, essas coisas, acho um absurdo, mas às vezes e aí, como que fica? Porque Vale Tudo é uma novela que traz temas que continuam atualíssimos. Como que vai ser isso? E aí você pensa, como é que vai ser esse texto? Vai ser um texto que vai ser adaptado, claro, vai ser adaptado coisas para cá, para 2024, sim, mas e coisas que ainda são muito presentes, seja em 88, em 24, ou sei lá que ano, como é que vai ser? Como é que isso vai ser recebido? Vai ser colocado ali, vai ser mais suavizado, então, enfim, é um exercício interessante a se fazer, né? Pensar o que é permitido hoje em dia ir ao ar nas Sim. novelas, né? Porque também tem cada novela é permitido uma coisa. E o que não é permitido? Por que é permitido, então, toda essa violência e não é permitido assuntos que podem ser interessantes da gente comentar e conversar na nossa sociedade brasileira? E aí entra também na parte do Vale Tudo. O que vai ser permitido comentar? A corrupção vai ser permitido? A cafajestagem vai ser permitida? A Honestidade, que se fala tanto sobre. Eu falo aqui em casa que a gente vive muito nessa questão de tipo, ai, precisa ser autêntico, autenticidade. Você pede muita autenticidade, mas as pessoas confundem autenticidade com falta de bom senso, porque aí as pessoas querem falar os maiores absurdos e aí elas vão dar desculpa que elas são autênticas. E eu acho que autenticidade é uma coisa e falta de princípios e educação é outra. Então, assim, aquela coisa, a gente vive muito de, tipo, olhando e cobrando posturas do outro, mas às vezes a gente faz tão igual quanto, até pior, e a gente não se olha. Então, como você falou, essa questão da corrupção, essa coisa da cafajestada, a questão da honestidade, porque a Raquel era, meu Deus do céu, ela era 100% honesta, ela acreditava que dava para vencer, sendo quem ela era, sem precisar fazer loucuras e coisas nas quais ela não concordava. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? E é possível hoje em dia você enriquecer sem se comprometer? Isso será Então. abordado na novela? Ou a Raquel vai É, ser uma personagem bem anacrônica lá dos anos 80? Então, assim, é bem interessante da gente ver através de Pedaço de Mim, que é uma produção do streaming, que né, não é na TV aberta e tudo mais. Mas se fosse também, quem está censurando isso? Não é o governo. Porque antes a gente tinha uma ditadura que a gente tinha um órgão que censurava todas essas ideias. E mesmo assim algumas coisas passavam. Mesmo assim a gente teve o bem amado. Né? Então, assim, quem está censurando é internamente. Dentro da Globo que está sendo censurado esses temas. Por quê? Por quem? São coisas que é. a gente fica aí com o questionamento do porquê a gente não tem tantas telenovelas tão que dão vontade da gente acompanhar, dão vontade da gente assistir, dão vontade da gente comentar, da gente falar com todo É, mundo. e aí eu acho que entra um pouco daquilo que a gente comentou mais no início, do quanto se subestima ou não a inteligência de quem está assistindo. Porque você sempre oferece o mais do mesmo, porque
não sei se vai muito na ideia de time que tá ganhando não se mexe, ou ai, a gente já. Ou sabe aquela coisa do falta concorrência? Você não tem uma concorrência que te desafie, você tem o streaming. E isso eu falo de concorrência, concorrência de novela em si, porque o streaming já é concorrente, sim, porque às vezes, ao invés de estar na Renascer, a pessoa está numa série ou está num filme, ou até dentro do Globoplay vem de uma outra novela que está disponível no catálogo. Então, acho que não sei se falta assim uma concorrência que minimamente ameace ser. Eu acho que não sei se algum dia vai existir essa concorrência. Acho que já, se em outros tempos que poderia existir não teve, eu não sei se agora nessa altura do campeonato teria, sabe? Mas talvez possa ser isso, não sei. São só, enfim, hipóteses, né? E aí a gente fica num ciclo de. Vou falar essa palavra, talvez seja um pouco assim, pesada, mas num ciclo meio de mediocridade. A gente fica meio que na média ali, sempre todas as mesmas novelas, assim, medíocre não no sentido de ruim, mas também ruim. Mas na média, sabe? Remake de uma Sempre os história mesmos, inédita, que sempre é os uma inédita mesmos. que às vezes o público não entende direito ou não aceita. E aí, como não entende, não aceita, vai falar assim: ah, foi o autor que não soube apresentar. Porque a novela da Alicia Manso, ai, tudo bem, é um lugar ao sol. Teve problemas? Ai, teve problemas. Ela tem um estilo ali. Ai, tudo bem, a gente já sabe. Mas assim, ai, aí você vê, ela também é outra que. Não sei se uma hora ela vai fazer novela na Globo ou pro Globoplay, não sei. Também foi um nome que acabou. Parece que depois de Um Lugar ao Sol falou: ai, tá bom, querida, é isso. Fica aí, uma hora a gente te liga. Tipo uma coisa assim. Então aí é o quê? É culpa do autor? É culpa do público que não sabe interpretar a história? É culpa de todo mundo? É culpa. Enfim, não que exista um culpado, mas assim, são muitas variantes, porque é remake ou história inédita, e aí a inédita fica nisso, né? Tipo, ai, não fez direito, ai, sei lá. E quando é inédita, é rejeitada e volta para os remakes e tal. E realmente é um ciclo vicioso da gente sempre nivelar por baixo. E, assim, o Globoplay é muito interessante que a gente consegue ver essas novelas antigas e a gente vê como que a qualidade era, assim, não tem como negar, é uma qualidade muito superior do texto. E de direção, às vezes, também. A gente tem hoje em dia uma direção mais bonita, eu acho, né? Não tão estática como era, mas o texto realmente era uma coisa muito, assim, né, clássica, uma coisa bem interessante, que realmente não subestimava o público. Eu tava vendo, tô vendo Suave Veneno ainda, e, assim, tem umas referências que eu vejo, assim, mesmo o núcleo de comédia popular, eles fazem umas referências literárias e de peças, assim, dramatúrgicas, que eu fico, que às vezes nem eu sei, sabe? Formada em letras, eu nem sei que referência é essa, eu vou pesquisar. Então, assim, realmente não subestimava o público. É tipo, o público quer entender o que eu tô falando, então ele vai pesquisar o que eu tô falando. Não eu tenho que me adequar ao público que está assistindo. E eu acho que isso fez e faz com que o público tente se elevar para entender a novela e no final, se você vai tirando essas referências do público, ele realmente vai ficando desinteressado. Sim, eu quando eu assisto uma novela assim que mais antiga assim que eu nunca vi, ou até às vezes que eu já vi, mas estou revendo uma coisa ou outra. Ah, o texto é uma coisa assim que eu fico, nossa, numa época onde se tinha, era um outro momento de sociedade, você fica assim, gente, o texto era uma coisa assim, enfim, não se faz, não é que não se fazem, mas que aí parece que eu sou saudosista, mas assim, ai, não sei se é porque também a gente não viveu aquela época, não é uma outra coisa, né? Então, assim, eu acho que falta mais, assim, ousadia. E aí eu não sei se isso vai ser até ter de novo mudança nos cargos lá, porque acho que enquanto tiver as pessoas que tá lá, eu sinto que assim, galera, é o que tem pra hoje. É isso.
Eu sinto muito esse momento deles assim: "Ah, galera, é isso aí, é o que temos pra hoje". E aí entra no que eu falei, acho que o público quer ser surpreendido, mas acho que nem o próprio público sabe como quer ser surpreendido. E aí acho que se eles pensassem nisso, quem sabe, né. Não sei. É. Só sei que, vamos ver como que vem, né, Mania de Você, mas eu sei que Pedaço de Mim, por exemplo, foi uma surpresa muito boa, eu não esperava que fosse uma história tão interessante, tão, assim, porque quando começaram a falar sobre Pedaço de Mim e tudo mais, eu não dei muita bola não. Eu fiquei meio: "Ai, não sei se eu vou assistir ou não". E aí assistindo, realmente é outra coisa, assim, eu me senti vendo, assim, celebridade, assim, alguma coisa do começo Ela dos anos trabalha 2000, ela sabe? traba a primeira novela que ela colaborou foi justamente essa, já começou você já pensou seu primeiro trabalho de colaboradora ser que, ai, Celebridade é uma novela, nossa, gosto pra caramba, imagina, né. Então, fez todo sentido É. citar a celebridade, mas eu me sentia, assim, assistindo alguma coisa ali do começo dos anos 2000, Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, porque realmente a qualidade do texto, não falo nem direção, nem cenografia, nada, do texto mesmo, é uma coisa que assim, você ouve e você fica, meu Deus. Realmente é muito boa e me surpreendeu muito positivamente. Assim, quem gosta de novela vai adorar a série, vai adorar, assistam, gente. Assistam. Se vocês estão vendo a gente, eu acho que a maioria já assistiu, né? Que a gente falou um monte de spoilers. Sim, é. Mas quem não assistiu e tá vendo a gente, assistam, porque não vai se arrepender, mesmo a gente tendo comentado tudo, você vê é outra coisa. Inclusive, Juliana Paz brilhou muito. Nossa, ela eu sempre falo aqui que eu acho ela uma boa atriz, porque eu sinto que ela se desafia, ela não fica fazendo sempre o mesmo papel. Tem uns atores ou umas atrizes que parece que ele ou ela tá sempre vivendo o mesmo personagem. E eu acho que nos últimos tempos aí ela, né, que nem a minha mãe estava falando: "Nossa, ela foi a mãe da Juma, ela foi a Jacutinga, agora fez Pedaço de Mim". Tem uma série que acho que é no Star, acho que no final do mês tá pra Ah, estrear, eu vi, né, eu vi. também, que a minha irmã falou assim: "Ai, eu vi, eu achei tão uma continuação da Bibi Perigosa". Eu vi que ela vai fazer uma vilã mesmo. É, a minha irmã falou: "Ai, me passou um pouco essa vibe". Então, assim, é interessante, eu acho que ela é uma atriz que ela tenta, assim, se desafiar bastante nos papéis e é bem interessante, né. Não é uma atriz que fica sempre fazendo ou melhor, não é nem que fica sempre fazendo, que dá a sensação de estar fazendo sempre o mesmo personagem, né. No começo eu senti ela um pouco afetada, mas depois, uma atuação um pouco afetada, mas depois, conforme vai passando, assim, o decorrer da série, ela, nossa, perde totalmente, fica assim, outro personagem, vira a Liana mesmo. Você fala daquilo, não é a Juliana Paz, é a Liana. Ela realmente se entrega muito nos papéis. Eu gosto muito da Juliana. Acho ela muito boa. Os últimos papéis dela todos foram muito bons. Acho que desde Meu Pedacinho de Chão, ela tem feito papéis muito bons. A Dona do Pedaço, né? Depois, daí a Maria Marruá e tudo mais, que você citou, então realmente era para ela esse papel. Ela tá muito bem e a série realmente é muito boa. A gente assista, eu vou panfletar até. Eu acho que vale super a pena. Eu acho que, como você falou, quem gosta de novela vai curtir, porque tem esse tom, você acha que você tá vendo uma novela, e até teve essa discussão de tipo, é novela, é série, é minissérie, é pseudonovela. Aí, enfim, cada um, né, nomeia aí como achar interessante. Eu, para mim, é uma minissérie, não vou dizer que é novela, pela quantidade de capítulos e como tudo é feito, é estruturado. Acho que vale super a pena, quem não viu ainda assista, é bem interessante. Eu acho que para quem já tá um pouco cansado do que a Globo vem aí mostrando e talvez queira ver uma coisa que fala: olha só", né, acho que vale a pena.
E, enfim, gente, assistam que é bem interessante. É isso, gente. A gente vai fazer lives sobre pedaços de mim na última segunda-feira do mês. Nas nossas lives sempre vão ser nas últimas segundas-feiras do mês, a não ser que a gente tenha algum compromisso, alguma coisa, aí a gente remarca para outro dia. Mas, a princípio, todas as últimas segundas-feiras, já teve muita gente me perguntando, e a live, e a live? Gente, sempre nas últimas segundas do mês. E vai rolar de pedaço de mim. E é isso, quero ver todo mundo lá. E comentem, né, se vocês já assistiram, o que vocês acharam, sobre também isso da Globo tá fazendo essas reformulações de autores, né, de autores bons que ela não tem renovado. Acho preocupante, não entendo, e acho que é uma discussão também interessante do que a gente vem propondo. Eu acho que, enfim, comentem aí o que vocês acharam, curtam, e para quem às vezes recebe pergunta de quais serão os próximos vídeos ou sobre o que a gente vai gravar, siga aí no Instagram, no capítulo anterior, siga também o meu perfil, @nath.natv, sigam a Raquel, estejam sempre ligados no que a gente está postando, que a gente demora para gravar, mas sempre quando a gente vem sempre com discussões interessantes. Achei muito interessante o caminho que o vídeo aqui tomou, que a gente falou de Pedaço de Mim, mas a gente refletiu também muito sobre o que a telenovela vem sendo nos últimos tempos, o que vem sendo apresentado aí para a gente como público. E é isso, acompanha a gente aí para estar sempre de olho no que virá, né? Sim, como a Nath falou, as lives estão lá no Instagram, no capítulo anterior, @no capítulo anterior. Sigam a Nath, me sigam também, @mariaraquelfs, _. Tudo no Instagram, gente. A Nath acho que tem Twitter, mas eu tô sempre só no Instagram, e no capítulo também é só no Instagram. Quem quiser encontrar o meu blog, eu também tô no Twitter, aí, enfim, gente, visitem lá o meu perfil, que os links tá tudo lá, o link do blog, Twitter, podem mandar DM, conversar, fiquem à vontade para trocar, que eu acho essa troca sempre algo muito bacana. Exato. Então é isso, até a live e até o mês que vem, que realmente a gente vai agora começar a fazer todos os meses vídeo novo sobre alguma novela. Então, se vocês quiserem também dar sugestões, coloquem nos comentários ou comentem lá no Instagram também, que a gente vai, na medida do possível, acatando. Se a Isso gente aí. tiver visto a novela, né? É. Então, tchau. Tchau, tchau.